Se os irmãos puderem abrir aí Gálatas capítulo 5, no livro de Gálatas 5, e o versículo 7, a gente vai começar pelo versículo 7. A gente vê Paulo chamando a atenção aos Gálatas por uma vida direcionada no Espírito. E como foi o tema do último domingo, né? Viver ou não pelo Espírito Santo de Deus. Cabe a cada um de nós escolher se a gente quer viver ou não pelo Espírito Santo. Mas pastor, a gente está dentro da igreja, não vive pelo Espírito? Não, nem sempre. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja simplesmente por estar. E conheci pessoas que passaram vidas e vidas, décadas dentro da igreja, mas não vivia pelo Espírito. E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que essa mesma pessoa, antes dela partir, anos antes dela partir, ela disse que deu a vida dela para trabalhar para a igreja. Então ela não deu a vida dela para Jesus. Ela deu a vida dela para trabalhar na igreja. Ela trabalhava na parte de patrimônio. Ela tinha a igreja em si como se fosse uma empresa que ela administrava determinados setores. Então ela não vivia pelo Espírito. E a gente tem que aprender que quando nós somos igrejas do Senhor, nós temos que viver pelo Espírito. Essa última canção que foi cantando aqui, Espírito, quando a gente diz, enche a minha vida, e eu fico olhando, que muitas vezes eu cantei isso, mas aí eu quero fazer uma analogia. Se a pessoa está cheio de coisa que não deve, cheio da coisa do mundo, o Espírito Santo vai poder enchê-la? Ela já está cheia das outras coisas aí do mundo. A gente precisa se esvaziar da nossa carne, não dar vazão à nossa carne, para que principalmente o Espírito Santo de Deus possa nos encher. É como você pegar um copo e colocar ele meio de água. Aquele copo vai estar cheio? Não, está cheio só de água limpa. Mas se você chegar e colocar água suja, aquele copo vai estar ali cheio. Misturar água suja na água limpa até o topo, ele vai estar cheio. Mas vai estar cheio de quê? Assim é a nossa vida. Nós dizemos que queremos o Espírito Santo, dizemos que queremos ser purificados, mas muitas vezes deixamos que o mundo ou os nossos próprios preceitos, as nossas próprias vontades venha nos encher do querer da carne, não do Espírito. E aí eu quero que você acompanhe comigo o versículo 7 do capítulo 5 de Gálatas, que fala assim: correrei bem. Quem vos impediu para que não obedeçai à verdade? Paulo está dizendo aqui que a pessoa citada nesse capítulo estava correndo bem. E se a gente for ler antes, aí a gente vai ver que Paulo estava exortando a igreja. Eu fui chamado há uns 10 dias atrás. Uma pessoa chegou para mim e fez: pastor,
Alguém falou lá que o Senhor gosta de exortar a igreja. Aí eu disse, não, eu não gosto de exaltar a igreja. A igreja precisa ser exaltada. Mas pastor, nem todos os irmãos ali estão preparados não para ser exortado. Eu digo, então ele está no lugar certo, porque para ele viver uma vida com Cristo, ele precisa ser exaltado. Porque a Bíblia não diz que Jesus, ele repreende aquele que ama, não é? Tem muitas vezes que a pessoa não gosta de ser exaltada. E o que me chama a atenção é que a Bíblia, quando a gente vai ler o livro de Abacuque, os últimos profetas, para chegar no Novo Testamento, a gente vai ver eles dizer, os 3 a 4 últimos profetas, que nos últimos dias o Senhor vinha para aplanar, para consertar, para ajeitar a sua igreja. E aí muitas vezes não há a palavra do pregador, a palavra do pecador, não. A palavra para a igreja. A igreja está precisando ser exaltada. A igreja está precisando ser trabalhada, ser ajeitada. Sabe por quê? Porque a igreja é o que é referencial para diferenciar para o mundo. É a igreja. Porque se não for isso, fica difícil. Se você não for igreja, templo aqui dentro, e não for igreja lá fora, corpo de Cristo, você só está sendo mais um, sendo guiado pelo diabo. E aqui a gente vê, se você ler do versículo em diante, você vai ver Paulo exortando a igreja para viver uma vida de liberdade, mas que não venha dar vazão à carne. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito, a carne briga contra o espírito, a carne, ela quer fazer algo que Deus não se agrada. E aí a gente está cantando, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, hoje de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Aí sai ali naquela porta, ou aqui dentro da igreja mesmo, terminou de cantar, se deixa ser cheio do querer do mundo, se preocupa com a hora, se preocupa com o que o pastor está, o pastor está falando da minha vida, mas não traz para si o querer se purificar. E aqui quando Paulo diz que chama a atenção nos primeiros versículos até o versículo 6, Paulo está dizendo, não dá vazão à tua carne. Paulo está dizendo, não escuta o que teu querer quer, mas sim vive pela liberdade do Espírito Santo. Faz o que Deus está mandando. E o que me chama a atenção é porque Paulo chama a atenção constantemente da igreja, e a igreja continua no meio. Aí essa pessoa que veio dizer que teve outra que falou para ela que eu exortava dentro da igreja, eu disse, tu acha que Deus te ama? Acho. Eu estou na igreja todo dia, eu digo, tu acha que Deus te ama porque tu está na igreja? Não é não, pastor? Eu digo, não. Tu tem que ter certeza que Deus te ama pelas tuas atitudes diante de uma vida aí fora, pelo que Deus fez por ti em dar o Filho dele amado, Jesus Cristo, pela tua vida. Mas pastor, a Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, eu já estou transformado. Eu digo, verdadeiramente aceitasse Jesus de coração puro? Ou ainda falta muita coisa para ser moldado no corpo de Cristo? E quando eu disse corpo de Cristo, eu estava falando dele ser um cristão. Ele baixou a cabeça e ficou calado, porque ele sabia que ele mesmo já falou para mim que tinha alguns problemas que precisava ser consertado.
Só que isso, para consertar o erro, não é que o crente não venha a errar, não. Como foi falado aqui domingo também, e a gente vai dar uma vazão também sobre isso. O crente, ele pode errar, mas não deve. Que o erro dele venha a ser um acidente. E o que é que vai fazer com que você não pratique o acidente? A Grazi e o Mário estão estudando para a autoescola. Eles estão meses e meses aprendendo sobre placas, sinalizações, primeiros socorros, como deve agir num caso dentro de uma numa via de mão dupla, numa via mão... Isso ele está aprendendo. Se eles fazerem isso certinho, algum de vocês vão se acidentar? Vão provocar algum acidente? Não. Talvez eles participem de um acidente que venha outro e façam eles se acidentar. Mas eles, fazendo o que eles aprenderam, eles não vão participar. Eles não vão estar fazendo um acidente, sendo a pessoa que está fazendo o acidente. Provocar o acidente. E assim é na vida do crente. Se você não aprender dia a dia, a Bíblia diz, é bem claro lá em Apocalipse, perseverar, né? Dar-te-ei a coroa da... Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da justiça. Fidelidade, da glória, né? Da justiça, da vida. Então, a Bíblia está dizendo que a gente tem que estar perseverando todos os dias, até a nossa morte. É como eu falei, eu conheci um senhor de idade e ele disse para mim, meus 38 anos de crente, se no dia que Jesus vier e eu estiver fazendo alguma coisa de errado, foi 38 anos de crente perdido. É dia a dia, mesmo. Dia a dia a gente aprende. Todos os dias nós estamos aprendendo. E Deus, ele não se agrada de você achar que sabe e que verdadeiramente não sabe. Porque a pessoa que achou que sabia alguma coisa desse livro foi o primeiro a se rebelar contra Deus. A gente aprende dia a dia. E aí a gente vê que aquela pessoa estava correndo. Paulo estava dizendo que a igreja estava correndo, mas correndo para onde? Porque muita gente está fazendo uma coisa, fazendo uma outra, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas qual é a verdadeira direção? Aí Paulo diz aqui bem claro: quem vos impediu para que não obedeças à verdade? A verdade de Cristo, a gente já sabe que está lá em João, né? Quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida? Jesus. E quando a gente se desvia desse caminho, dessa verdade e dessa vida, a gente está dando ênfase para que possa estar dando valor à nossa carne. E aí a gente vai ver algumas situações, como foi domingo passado, a gente falou do fruto da carne aqui, mas eu não quero hoje falar mais do fruto da carne, porque o fruto da carne é tudo que você faz, que você agrada ao seu querer e desagrada a Deus. Resumindo, em tudo que tem aqui, que a gente pode falar do fruto da carne um bocado, mas resumindo, é tudo que você faz do seu querer e que desagrada a Deus. Pronto. Simplesmente isso. Mas eu quero frisar o que a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. Porque quando a gente vê assim, nada deve impedir alguém de obedecer à verdade do Evangelho. Obediência é a expressão de fé e compromisso. Aí o crente vem para a igreja dizendo: eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai me dar um carro. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que isso vai acontecer. A igreja
aqui em Divina Pastora, quando começou, pelo que me falaram, desde a época dali de perto da Casa da Graça, quando veio para cá também, desde que me falaram, dizia que era uma igreja de fé, que acreditava que era isso, aquilo, outro, as pessoas que passaram por aqui. Mas uma coisa que eu vejo é que nos cultos que você tem que mostrar a sua fé, a igreja está vazia. A igreja não tem compromisso. A igreja não tem representação de verdadeiros corpo de Cristo. E a gente fica olhando assim, como é que pode isso? Por quê? Porque as pessoas estão deixando de acreditar, de obedecer no Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho que transforma, o Evangelho que traz mudança, o Evangelho que cura. A gente vai ver aqui, quando a gente lê em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo crucificam a carne e as suas próprias concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, se a gente quer viver no Espírito, a gente precisa renunciar muita coisa dos nossos conceitos. Principalmente com compromisso com a casa de Deus, com a referência da palavra do Evangelho, que é Cristo. Tem muita gente aí dizendo que é cristão, tem muita gente aí dizendo que é servo de Deus, mas não vive uma vida direcionada por essa palavra. Tem visões. Essa semana uma pessoa chega para mim: pastor, eu tive uma visão com a igreja. Anjos. A igreja cheia e anjos abençoando o Senhor ali em cima. Eu digo amém, irmão. Se for de Deus, que venha se cumprir. Mas se for do diabo, que caia por terra em nome de Jesus. A pessoa, que é isso, pastor? Eu digo, é, meu irmão. Porque nem todo anjo é de Deus. Nem toda pessoa que aparece para você se manifestando em coisas de Deus, anjos iluminados, é de Deus, não. Porque a Bíblia diz que o próprio diabo, ele se manifesta em anjo de luz. E a gente precisa diferenciar isso. E o que me chama mais atenção é que essas coisas acontecem com pessoas que não têm comprometimento com a palavra. E para a gente não dizer que é mentira, que é coisa criada da mente da pessoa, a gente tem que usar de sabedoria disso, porque o próprio Deus, ele diz: fazer prova de mim. Então eu digo, pode ser quem for, o irmão, a irmã, pastor, presbítero, diácono, bispo, apóstolo, seja lá o que for, se vir com invenção de vir profetizar sobre minha vida, vai ouvir isso. Se for de Deus, amém, que seja feito. Mas se não for, que venha cair por terra em nome de Jesus. Não. Meu Deus não me dá autoridade para isso. Mas tem muita gente que vê qualquer luzinha, está dizendo é Deus. E o pior de tudo, pessoas sem comprometimento, que não têm discernimento da palavra de Deus, que não vivem uma vida direcionada pela palavra, mas que querem viver uma vida de fantasiosa.
que ouviu, que viu, que Jesus falou, que Jesus me disse. Irmãos, maior revelação de Cristo está aqui. Melhor, a maior. E a maior revelação de Deus foi o seu Filho Jesus. Pronto. Ah, irmão, não pode irmão profetizar? Não pode irmão falar em língua? Vá lá para Romanos, Efésios, Gálatas aqui mesmo, que tudo tem que ser com ordem e com decência. Para que ninguém venha a ser escandalizado. E o Evangelho venha a ser escandalizado. O Senhor já nos deu uma prática a ser seguida, que é essa palavra. O próprio Senhor Jesus, ele diz, mesmo que venha anjos com outro evangelho, é anátema. Está cortado. O evangelho a ser vivido é esse. E a gente se perde. Viver por Espírito, ande no Espírito. Andar no Espírito não é ver demônio em tudo que é canto, não. Andar no Espírito é você ter uma vida regida pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor. Andar no Espírito é você ser obediente à verdade do Evangelho de Deus. A gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente tem um defeito muito grande, que diz que vive no Espírito, mas em alguns minutos está escorregando na casca de banana. Liberdade cristã implica produzir vida frutífera com a vida de Jesus. Com quem você está andando? Quem são as pessoas que estão ao teu lado? Quem são as pessoas com quem tu estás convivendo? Porque se tu estiver pregando palavra de Deus, amém, glória a Deus. Mas se tu estás se juntando para dar ênfase àquela vida daquela pessoa, tu não está andando no Espírito. Você não está andando no Espírito. Quer viver no Espírito? Ande no Espírito. Produzir vidas frutíferas. Se hoje, eu falei isso hoje de manhã, Jesus chegasse aqui na igreja e perguntasse a cada um: qual é o teu fruto? Perguntasse ao pastor Marcos, qual é os teus frutos? Aí eu, na minha ignorância, ia dizer Mateus e Miriam, Lucas e Gutenberg. Ele ia dizer totalmente errado. Esses frutos é a tua vida para Cristo. É o que tu estás fazendo para com Cristo, para a obra do Senhor. Como tu estás fazendo? Alguém já viu aqui uma banana amadurecer no pé? Como é bonito! Uma banana no pé. Agora alguém já viu uma banana amadurecer com carbureto? Hein? Não é totalmente diferente? Assim é a nossa vida espiritual. Com certeza, olha. Quando você está na árvore da vida que é Cristo Jesus, você tem um sabor doce. Mas se você está direcionado por qualquer sopro, por qualquer doutrina, você vai amadurecer no carbureto. Amargo, né? Sem sabor. E aí Deus vai cobrar os teus frutos. Quais são? Com quem tu estás andando? A quem tu estás influenciando?
Hoje de manhã eu estava conversando com a jovem na escola dominical e a gente chegou a um ponto realmente. Se eu não tenho nada para dar a alguém, o que é que eu vou estar trazendo para ela? Se aquela pessoa não tem nada para me dar, o que é que eu vou estar ganhando dela? E o que mais chama a atenção, meus irmãos, vou falar como Paulo está falando aqui, para a igreja, é que está assim dentro da igreja de Cristo, pessoas dessa maneira, que Deus quer enchê-los do Espírito Santo de Deus, mas elas já entram por essas portas cheias das vontades do mundo. Tem gente que entra na igreja já pensando na hora que vai terminar o culto, porque vai para uma lanchonete, vai para uma pizzaria, vai assistir Fantástico, é porque vai passar o filme, já entra dentro da igreja desse jeito. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo? Está cheia dos preceitos dela própria. E aí a gente volta àquilo ali, ó. Quem é que impediu para que não obedeçam à verdade? Quem é que te impediu disso? Foi você mesmo. Foi você, não foi ninguém não. Quem impede de você conhecer a verdade, de você estar andando na verdade, não é ninguém lá fora não, é você. Sou eu que me impeço de eu crescer ou não. É você que se impede de crescer na visão de Cristo ou não. Porque cada um aqui vai dar conta a Deus. Se eu, que sou o líder, a Bíblia diz bem claro, fizer um de vocês aqui se desviar pela palavra para um caminho errado, Deus vai cobrar de mim. Mas se vocês quiserem se desviar por conta própria, vocês é que vão dar conta a Deus. O meu dever eu estou fazendo, é pregar a palavra. Eu só não posso sair nem um tio, nem uma vírgula daqui. Mas cabe a vocês. Cada um vai dar conta de si próprio. Então não venha com desculpa, não vai porque fulano, porque... tem crente que é uma bênção. Arruma desculpa para tudo. Pronto, hoje de manhã eu dei um exemplo. Eu botei o celular 6 horas para tocar, que é geralmente, e aí tocou de 6 horas, tocou de 7, eu lá desliguei, esperar tocar de 8. Tocou de 8, eu fiquei lá e quando deu 8h20, eu digo, eita meu irmão, tem culto. Aí me levantei. Gisele disse que 10 para as 9 foi que ela veio se levantar. O nosso corpo, a nossa carne, eu mesmo queria estar na cama. Eu queria estar ali na cama, dormindo à vontade. Ventilador bem friozinho em cima de mim, de lado de uma morena dessa do meu lado. Eu vou querer me levantar para quê? Estava bom demais, cheirando o sovaco dela. Estava bom demais. Mas o meu comprometimento com Cristo era maior. O meu comprometimento com a palavra de Deus era maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós aqui temos esse defeito. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer e arruma desculpa para não se comprometer com a palavra de Deus. E é assim que os crentes estão. Por isso que eu vejo, quando eu leio os últimos 2 livros que falam dos profetas, os profetas menores, que os profetas chamam a atenção da igreja, dizendo que nos últimos dias Deus quer ajeitar a sua igreja, quer aplanar, cortar, tirar as arestas da igreja, porque a igreja está precisando ser moldada. E aí o irmão vem perguntar a mim por que eu exorto a igreja. Mas é porque a igreja não quer mudar. E aí a gente vê aqui, liberdade cristã implica em andar
com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Abram aí em Gálatas 6:1. Irmãos, e se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém. Irmãos, a gente vai ver isso aqui, andar com as pessoas pela qual Jesus deu sua vida na cruz. Você lembra que eu perguntei a você com quem você estava andando? Quem é a tua companhia? Com quem é que tu está passando mais tempo da tua vida? Se é com um servo de Deus ou com alguém que não tem comprometimento nenhum com a palavra de Deus? Porque aqui, está dizendo, até para eu chamar a atenção de alguém, se eu não tiver uma vida, eu não tenho respaldo. Sabe por quê? Quem é que é o acusador? Satanás. Não é tão fácil quando a gente vai falar com o irmão e o irmão diz: que ele ser feito tudo? Tá doido, quero não. Não é assim, né? Hein? Por quê? Porque as pessoas estão vendo o nosso erro, não é a palavra de Deus. Mas se você andar segundo os princípios da palavra, se você andar segundo a vontade de Deus, elas vão ver falha em você? Hein? Quando isso aqui fala que nós devemos andar com pessoas a quem Jesus deu a vida, nós devemos aprender uns com os outros, mas com servos de Deus que tenham uma vida repreensível dentro da palavra do Senhor. É irrepreensível. Ah, mas pastor, eu vou deixar de ter amizade. Suas amizades, elas verdadeiramente vão ser seus amigos se eles compreenderem o que vocês estão vivendo e você passar para ele. Porque aonde você chega, eu sempre digo isso, a roda dos escarnecedores não é aonde você está que tem um bocado de gente bebendo, não. Só é roda de escarnecedores se você estiver bebendo também. Mas se você estiver ali no meio daquela roda falando de Jesus, você está evangelizando. Você vai estar evangelizando. Ah, mas pastor, não andar no caminho. Se tu estiver fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, aí tu está escarnecendo o evangelho. Mas se tu estás no meio de pessoas que estão bebendo, de pessoas que estão fumando, de pessoas que estão se drogando, e você está ali pregando o evangelho de Cristo, você não está no meio de roda de escarnecedores. Aquilo ali é uma roda de evangelização, porque a palavra de Deus está ali. Sabe por quê? Se Jesus viesse agora, ele estaria aqui na igreja ou nos bares, nos pontos de prostituição, na macumba, hein? Ele ia para a tua casa ou primeiro para esse lugar? E aí? Primeiro para esse lugar. Quem é que está precisando? Não são eles? Se você não está devendo nada, se você está andando no caminho, Jesus primeiro vai àqueles lugares. E muitas vezes ele nem vai, ele usa você, usa qualquer um de nós para irmos lá pregar o evangelho. O pessoal ali está me escutando. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui lá. Sabia que estava muito bem. Pai, fui convidar tudo para vir para cá. Vamos ver, pai. Vou ver. Mas fiz minha parte. Fui lá. Falei de Jesus para ele. Com quem a gente está andando? Quem é as pessoas que tu estás se envolvendo? Quem é as pessoas que estão ao teu lado? Que aqui está falando.
vai mais aqui, ó. Gálatas 6:8, abra aí, quem puder ler. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Então veja só, liberdade cristã implica vida dinâmica e atividade na semeadura espiritual. Olha, se você não está dentro dos princípios de Cristo, plantando, semeando a palavra de Deus, sendo luz para as pessoas, está difícil de você viver nisso. E aí eu pergunto, viver ou não pelo Espírito Santo de Deus? A gente precisa se adequar. Não é o que o mundo nos mostra. A gente precisa se adequar dia a dia que essa palavra nos ensina. Aí eu disse para o irmão, mas por que o irmão está fazendo isso? É porque a maioria das igrejas aqui, irmão, pregam bênção. Eu digo, mas para o crente ser abençoado, ele precisa ser obediente. É ou não é? É isso que a palavra diz? E aí ele, não, mas a gente são obedientes. Eu digo, você é obediente à palavra? E eu tive que ser meio duro, eu constrangi. E aí eu disse à pessoa, quando Jesus chega para Mateus e chama Mateus para segui-lo. Mateus era um homem rico, tinha conhecimento da palavra, trabalhava com o dinheiro do povo. Mateus fez o quê? Realmente deixou tudo e seguiu Jesus. E tu tens deixado tudo da tua vida passada para seguir Jesus? Irmão, eu vou lá, depois a gente conversa. Irmãos, Jesus não é brincadeira. E você não esconde pecadinho de Jesus, não. Você não esconde nada de Jesus. Ele sabe tudo o que está diante de ti. Como Davi disse, pequei contra ti, somente contra ti. Os meus pecados estão expostos diante de ti. Você não esconde nada de Deus. E aí a gente vê aqui, se eu não estiver semeando, pregando a palavra, falando de Jesus, sendo luz na vida de outros, eu vou ser igual a eles. Um dia desse aqui, cheguei, falei, cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado com as pessoas que você anda, porque a cidade é pequena. Você não faz o que está fazendo, que eles fazem, mas toda a cidade vem comentar e dizer que você está fazendo. E daqui que você venha tirar uma fama, vocês que são moradores daqui sabem melhor que eu, né? Quando a fama pega, para tirar. Não fica sonhadando, eu não. Tá vendo? Eu sou assim, você sonhando, não. Pronto. Então, mas a fama tá ali. E aí você pode até não fazer. Vou deixar falar para as pessoas que falam porque não é evangélico, eu vou deixar falar para as pessoas porque não é evangélico, não. Não hoje é não é deixar de falar, é ser referência. Eu faço a minha parte. Pronto. Se cada um de nós fizermos a nossa parte de Cristo Jesus, o mundo melhora ou não? Hein? Um exemplo. Pronto, vou aproveitar a deixa da Gedal.
No enterro do meu pai só tinha eu, minha irmã, minha esposa e meus filhos que vivem uma vida cristã. O resto tudo da minha família bebe, se diverte, fuma, essas coisas todas. Mas quando você tem um referencial, quando você sabe se comportar e mostra Cristo para essas pessoas, elas são as primeiras a me respeitar. Porque na hora do enterro, os cabas estavam lá, gritando palavras de ordem sobre o sindicato. Botaram a bandeira do PCdoB em cima do caixão. A vice-governadora estava lá também, falando as coisas lá. Mas na hora que a gente foi começar o culto, com o corpo presente, calou-se todo mundo e souberam respeitar. Não é você deixar de falar com as pessoas. Não é você deixar de ser amigo das pessoas. Não é você sair da sua parentela, como a Bíblia diz, mas sim você mostrar Cristo a essas pessoas. A sua diferença vai ser essa. Essa é a diferença. Se quiser ouvir, né? Aí é com o seu, é a sua vida. É a sua vida. Se quiser ouvir. É a sua vida que vai mostrar quem verdadeiramente Cristo está vendo com você. Se está vivendo ou não. A nossa vida, ela é referencial aonde nós chegamos. Aonde chegarmos, a nossa vida é referencial de Cristo. Agora, se a gente não tem Cristo, fica difícil. Mas isso aí cabe a cada um fazer o seu particular. A família, ela é uma extensão da igreja. Só que muitos dentro da igreja não vivem Cristo. Foi o que eu comecei a falar, não foi? Eu comecei a falar isso quando eu comecei. E muitos estão dentro da igreja e não vivem Cristo. Assim é a família. É você, cabe a você. Por isso que aqui no 7 está dizendo, voltando lá para o capítulo 5, versículo 7. Quem foi que impediu que você obedecesse a verdade da palavra? Quem foi? Foi ninguém não, foi você mesmo. Paulo está dizendo aqui, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Ou eu sou bênção, ou sou maldição na vida das pessoas. Eu só não posso ser crente chato. E chegar num lugar, olha, se tu não parar com isso, tu vai para o inferno. Se tu não parar com isso, tu vai para o inferno. Não. Cabe a cada um seu momento, sua hora. Mas eu tenho que mostrar com a minha vida referencial de Cristo. Para terminar, Gálatas 6,14. Diga. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Libertou, e não torneis a meter-nos debaixo do jugo da servidão. A liberdade com Cristo é estar com Cristo e não servir mais ao jugo do pecado. Isso. Eu posso estar onde for, mas eu tenho que ser o brilho de luz. É aquilo que eu disse. Eu posso estar aonde for. Olha, no dia que você tiver uma festa para fazer, no dia que você tiver um batizado que for, pode me chamar. Ah, pastor, tem bebida. Problema de quem quiser beber. Eu vou estar lá. Eu vou, não tem problema nenhum. Porque eu sei a quem Deus, a quem eu sirvo. E eu não preciso fazer o que eles estão fazendo. O que eu tenho que fazer nesse lugar é mostrar Cristo em mim para as pessoas. Somente. E aí, Gálatas 6,14 para a gente terminar. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que eu morra para o mundo e o mundo morra para mim. Liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Irmãos, nunca se vanglorie do que você é, não.
Nunca venha dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça não, meu. Pois a Bíblia diz que o teu galardão tu já ganhasse. A gente tem que se vangloriar na cruz de Cristo, se sacrificar a nossa carne, saber dizer não para esses desejos mundanos. E aí sim, eu me glorio na cruz de Cristo. Mas porque eu sou usado, porque eu abençoo, porque eu faço isso, porque eu dou esmola, porque eu dizimo, porque eu oferto. Não. Faça isso não. Seu galardão você já ganhou. E o maior galardão que nós devemos esperar está na glória. Quando nós temos o entendimento que a glória está na cruz de Cristo, nós damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração a Ele. Nós não somos nada. João Batista disse assim, é preciso que eu diminua para que Ele cresça. Que ninguém pode querer ser. É um pastor mesmo. Já falei aqui mais de 10 vezes. Eu sou escolhido de Deus para mostrar o caminho e orientar. Mas quem trilha o caminho é você, meu. Quem trilha o caminho é você. Sabe por quê? Porque eu também preciso trilhar o caminho. Porque se eu também não trilhar o caminho, eu fico no meio do caminho e o capeta vem, Então, cabe a cada um a responsabilidade de mostrar Cristo. Que possamos viver verdadeiramente no Espírito, como fala em Gálatas 25, capítulo 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.